Olá, estamos retomando este canal com o objetivo da gente veicular uma boa reflexão, uma boa palavra. E a gente traz como tema filosofia, espiritualidade, psicologia. E hoje gostaria de trazer à tona, refletirmos juntos sobre um aspecto da psique masculina. Vamos falar sobre liderança e eu estou pensando sim em Copa do Mundo. Estou pensando na desclassificação do Brasil para a Croácia e o que aconteceu nessa final de Copa do Mundo de 2022. Pode parecer aleatório, mas se a gente está falando de futebol, a gente está falando de evolução humana. E quero falar sobre o papel do masculino curado ou sagrado masculino, desse masculino que se torna um líder pela maturidade e pela liderança. Então eu vou falar primeiro da seleção brasileira. A seleção brasileira que, curiosamente, não levou um psicólogo ou um psicoterapeuta junto à comitiva para o Catar. Levaram um tocador de pandeiro, sem nenhum demérito à música ou especialista em qualquer instrumento. Mas o Tite é quem fez o papel de um coach motivacional daquele grupo, escrevendo palavras como confiança, coragem, colando nas paredes dos quartos dos atletas. Mas nitidamente a gente viu, por exemplo, a popularidade de um Vinícius Júnior, de um Richarlison explodir durante a Copa e talvez eles sem estofo psicológico para suportar tamanha fama, tamanho apreço por milhões de pessoas. Faltou um especialista que os desse sustento nessa busca pelo título que passa sim por controle emocional, por estabilidade emocional. Ainda que Thiago Silva fosse o capitão do time, numa entrevista, Tite disse que não daria a braçadeira a Neymar como capitão, porque ele já era um líder natural. Então falemos sobre a liderança Neymar. Um líder natural para criar dancinhas, para motivar a equipe para a festa, não é? Aquela equipe que na maior competição do mundo, daquele que é o esporte mais popular do mundo, estava celebrando e ostentando churrasco salpicado a ouro, celebrando uma Copa que ainda não havia terminado. Neymar representa o masculino infanto-juvenil, popularmente chamado de complexo de Peter Pan. Ele não cresceu. Ele não é um líder de fato, mas era a liderança daquela equipe, com grandes talentos. O Brasil chegou à Copa do Mundo sendo o número 1 no ranking da FIFA. Conseguiu a sua classificação pelas eliminatórias sem nenhuma dificuldade. Chegou como um franco favorito e tem talentos que confirmem isso, mas não teve liderança, não teve maturidade. Faltou o masculino curado como líder, estabilizando o emocional dessa equipe, direcionando. Neymar é o masculino infanto-juvenil, portanto. Esse complexo de Peter Pan. Um homem pode ter 50 anos, 60 anos, ser pai, avô, ele pode nunca abrir mão, nunca ter conseguido se descolar desse ego infantil ou juvenil. É o que aconteceu com Neymar na sua última Copa, não é? Aliás, que era a Copa pessoal dele. Quando ocorrem os pênaltis, Neymar não é o primeiro a bater. Quem vai bater é um garoto lá que não era o batedor oficial nem do seu próprio time, ainda que seja um baita time, né? A gente está falando do Real Madrid. Mas o líder chama a responsabilidade. Ele dá estabilidade emocional para toda a equipe, porque a liderança vai à frente. Como Neymar estava fazendo a sua Copa pessoal e é uma liderança infanto-juvenil que quer festança, ele se colocou para bater o último pênalti, porque o último é aquele que você vai para a galera, é aquele que você celebra, é a apoteose, e é isso que ele queria. Só que não chegou até ele. Pessoas imaturas bateram um pênalti antes. É exatamente o oposto, e agora eu estou mudando o foco para a Argentina. Ali nós temos um autêntico líder. Lionel Messi é um autêntico líder.
Ele também está na sua última Copa, esta foi a sua última Copa. A Argentina manteve-se concentrada. Quando precisou, ele foi o primeiro a bater o pênalti contra a Holanda. Porque quando o líder vai com bastante serenidade, assertividade, converte o primeiro, ele equilibra, ele estabiliza o emocional de todo o elenco. Esse é o líder. Mbappé, da França, com apenas 23 anos, fez isso na final da Copa do Mundo. Ele bateu os pênaltis em campo durante o jogo, ele foi o primeiro a abrir as penalidades. Isso é a liderança. Com apenas 23 anos, Mbappé representa ali a liderança adulta, madura, exerce de fato uma estabilidade sobre a equipe, ainda que seja muito jovem. Então, o masculino curado, o masculino adulto, independe da idade. É uma característica do psicológico. Então, podemos ver idosos infantis ou juvenis na sua atitude perante a vida e podemos também perceber pessoas muito jovens com uma atitude madura, assertiva e coerente perante a vida. Não quero que esse vídeo fique muito longo e eu vou desenvolver num outro momento de maneira mais específica sobre, por exemplo, a masculinidade imatura, juvenil e mais que isso, uma masculinidade tóxica do atual presidente do país, não é? Quando o Brasil perde para a Croácia, o técnico da seleção brasileira não fica em campo para consolar e dar ânimo aos jogadores, como fizeram os técnicos de todas as equipes. Basta ver o técnico do Japão, da Holanda, de Marrocos, da própria França na final. O Tite vai embora. Ele também é um adulto infanto-juvenil no aspecto psicológico, diante de uma grande decepção e adversidade. O que fez o atual presidente do Brasil ao perder as eleições? Ele desaparece, ele para de presidir, porque ele não preside para uma nação, ele não é uma liderança. Ele faz uma governabilidade ou uma desgovernabilidade apenas para si e para os seus. Ele representa o masculino tóxico, ou pior, o masculino catastrófico. Não é uma liderança. Ele não está à frente de uma nação, olhando pela nação. Ele está fazendo para si. E esse ego infantil, esse ego juvenil, não aceita quando perde, não sabe lidar com a perda e ele quer toda a glória para si mesmo. Não é a liderança. Existe muita diferença quando a gente olha para um líder. É só a gente estudar um pouco de história e saber quem foi Winston Churchill, Abraham Lincoln, quando a gente sabe quem é Martin Luther King ou Mahatma Gandhi. Reconhecer quem é, de fato, um masculino maduro, masculino adulto. E quando esse masculino ele é juvenil, infantil ou tóxico, como o atual presidente do país. O atual presidente da República, estou falando em dezembro de 2022, ele representa o masculino tóxico, portanto. Ou pior, alguém trouxe a ideia de masculino catastrófico. A atuação dele foi absurdamente ou absolutamente catastrófica durante a pandemia. Claro que há muitos brasileiros que não reconhecem isso. A destruição da floresta amazônica, o assassinato de indígenas, a liberação de terras para garimpo de forma ilegal, um governo que simplesmente retirou o exército dos seus atributos de defesa das fronteiras e colocá-lo para atacar ideologicamente a política e as urnas, você vê que é um líder que ele inverte o motivo pelo qual uma coisa existe. As Forças Armadas existem para proteger os limites da extensão territorial de um país. Ela é retirada deste local e passa a atacar, por exemplo, as urnas eletrônicas. Um governo ele deve atuar de maneira a proteger a população de um país, mas aí ele adia a compra da vacina, porque ele simplesmente acha que é mentira a pandemia, o vírus, a Covid. Mas quando um líder tóxico desse assume o comando de um país, isso diz muito sobre o arquétipo dessa nação, sobre os milhões de habitantes deste país que acham razoável
eleger alguém assim. E mais, que acreditam em alguém assim, que se permitem acreditar em mentiras. E ainda têm adoração por um líder como esse. Mas isso será um assunto para um outro momento. A gente aqui está tratando sobre a crise da masculinidade, a crise da liderança madura. Isso recai sim também sobre as mulheres, no sentido de um psiquismo enfermo que não sabe eleger, distinguir quem é o masculino adulto, quem é o masculino curado. Por que o feminino também se coloca em relações tão tóxicas? Por que nós, como nação, elegemos um presidente tóxico? Porque dentro de nós há aspectos desiguais, desajustados e também enfermos, onde a gente já não consegue distinguir o melhor do pior, o bem do mal, o útil do inútil. O nosso discernimento daquilo que é melhor para nós também está danificado, daí a dificuldade. Bom, vamos desenvolver essas ideias em breve. Fica aqui a reflexão então sobre qual o papel do masculino, né? E como nós estamos nos relacionando uns com os outros dentro da harmonia, na direção da saúde, ou estamos enfermos, criando, produzindo relações tóxicas, aceitando ficar em relações tóxicas, obedecer lideranças tóxicas. Se você gostou, dê um like, compartilhe e nos encontramos em breve.